¿Qué rooftop bar recomendarías con vistas espectaculares al Empire State? Qual rooftop bar você recomendaria com vistas espetaculares do Empire State? Según tú, ¿cuál es el mejor lugar para tomar algo con esa panorámica? Na sua opinião, qual é o melhor lugar para tomar algo com essa vista? ¿Conoces algún bar en la azotea que ofrezca una vista privilegiada del Empire State Building? Você conhece algum bar na cobertura que ofereça uma vista privilegiada do Empire State Building? Me pregunto si existen opciones más exclusivas para disfrutar de esa vista icónica. Eu me pergunto se existem opções mais exclusivas para apreciar essa vista icônica. ¿Hay algún bar con música en vivo y vistas al Empire State? Tem algum bar com música ao vivo e vista para o Empire State? ¿Qué tal la experiencia de tomar un cóctel mientras se admira el Empire State al atardecer? Como foi a experiência de tomar um coquetel enquanto admira o Empire State ao pôr do sol? ¿Podrías indicarme un rooftop bar con una atmósfera romántica y vistas al Empire State? Você poderia me indicar um rooftop bar com uma atmosfera romântica e vista para o Empire State? ¿Qué precios suelen tener las bebidas en esos bares con vistas? Quais preços costumam ter as bebidas nesses bares com vista? ¿Se necesita reserva previa para acceder a estos rooftop bars? É necessário fazer reserva antecipada para acessar esses bares na cobertura? ¿Cuál es el bar más popular entre los turistas para ver el Empire State? Qual é o bar mais popular entre os turistas para ver o Empire State? ¿Qué tipo de vestimenta se recomienda para ir a estos bares? Que tipo de roupa é recomendado para ir nesses bares? ¿Hay algún bar que ofrezca tapas o aperitivos además de bebidas? Tem algum bar que ofereça tapas ou aperitivos além de bebidas? ¿Qué rooftop bar tiene la mejor relación calidad-precio con vistas al Empire State? Qual rooftop bar tem o melhor custo-benefício com vista para o Empire State? ¿Conoces algún bar que tenga una terraza amplia para disfrutar del paisaje? Você conhece algum bar que tenha um terraço amplo para apreciar a paisagem? ¿Qué tal la iluminación en esos bares por la noche? ¿Es agradable? Como é a iluminação nesses bares à noite? É agradável. ¿Hay algún bar que ofrezca vistas al Empire State y otros monumentos de la ciudad? Existe algum bar que ofereça vista para o Empire State e outros monumentos da cidade? ¿Qué rooftop bar tiene un ambiente más animado, ideal para grupos? Qual rooftop bar tem uma vibe mais animada, ideal para grupos? ¿Cuál es el bar con la vista más despejada al Empire State Building? Qual é o bar com a vista mais clara do Empire State Building? ¿Qué tal las opciones de cócteles sin alcohol en esos bares? Como estão as opções de coquetéis sem álcool nesses bares? ¿Hay algún bar que ofrezca descuentos o promociones especiales? Tem algum bar que ofereça descontos ou promoções especiais? ¿Qué rooftop bar tiene un servicio de atención al cliente excepcional? Qual rooftop bar tem um serviço de atendimento ao cliente excepcional? ¿Podrías describir el ambiente general de esos bares con vistas? Você poderia descrever o ambiente geral daqueles bares com vista? ¿Sabías que Red Hawk ofrece vistas increíbles del skyline de Manhattan, además de ser un barrio con encanto? Você sabia que Red Hook oferece vistas incríveis do horizonte de Manhattan, além de ser um bairro charmoso?
En Sunset Park se puede disfrutar de una auténtica comida latina y un parque con vistas panorámicas. Em Sunset Park, você pode desfrutar de uma autêntica comida latina e um parque com vistas panorâmicas. Bushwick es conocido por su vibrante arte callejero, una galería al aire libre. Bushwick é conhecido por sua arte de rua vibrante, uma galeria ao ar livre. ¿Has considerado explorar el Jardín Botánico de Brooklyn? Es un oasis de tranquilidad. Você já considerou explorar o Jardim Botânico de Brooklyn? É um oásis de tranquilidade. Prospect Park es mucho más que Central Park, con senderos para caminar y un zoológico. Prospect Park é muito mais que o Central Park, com trilhas para caminhada e um zoológico. ¿Te imaginas pasear por las calles históricas de Park Slope? Você se imagina passear pelas ruas históricas de Park Slope? Greenwood Cemetery es un lugar sorprendente, lleno de historia y arquitectura impresionante. O cemitério Greenwood é um lugar surpreendente, cheio de história e arquitetura impressionante. Cobble Hill tiene boutiques únicas y restaurantes acogedores que merecen una visita. Cobble Hill tem boutiques únicas e restaurantes acolhedores que merecem uma visita. ¿Qué tal descubrir la atmósfera bohemia de Carroll Gardens? Que tal descobrir a atmosfera boêmia de Carroll Gardens? En Fort Greene Park se puede disfrutar de eventos culturales y vistas espectaculares. No Parque Fort Greene, você pode aproveitar eventos culturais e vistas espetaculares. ¿Conoces el Museo del Brooklyn, con una colección diversa y fascinante? Você conhece o Museu do Brooklyn, com uma coleção diversa e fascinante? ¿Has oído hablar de la fábrica de chocolate Mast Brothers en Williamsburg, aunque sea un poco más conocido? Você já ouviu falar da fábrica de chocolate Mast Brothers em Williamsburg, mesmo que seja um pouco mais conhecida? ¿Te apetece probar la deliciosa pizza de Grimaldi's en Dumbo, aunque sea un clásico? Você gostaria de experimentar a deliciosa pizza do Grimaldi's em Dumbo, mesmo que seja um clássico? ¿Sabías que el barrio de Brighton Beach es conocido como Pequeña Odessa por su comunidad rusa? Você sabia que o bairro de Brighton Beach é conhecido como Pequena Odessa por sua comunidade russa? ¿Has explorado el Coney Island Museum, lleno de curiosidades y objetos extraños? Você explorou o Museu de Coney Island, cheio de curiosidades e objetos estranhos? ¿Qué te parecería visitar el Brooklyn Navy Yard, un antiguo astillero con una historia fascinante? O que você acha de visitar o Brooklyn Navy Yard, um antigo estaleiro com uma história fascinante? ¿Has considerado dar un paseo en bicicleta por el Brooklyn Bridge Park, disfrutando de las vistas? Você já pensou em dar um passeio de bicicleta pelo Brooklyn Bridge Park, aproveitando a vista? ¿Conoces la historia del barrio de Boerum Hill y sus hermosas casas marrones? Você conhece a história do bairro de Boerum Hill e suas belas casas marrons? ¿Has oído hablar de las tiendas vintage en el barrio de Clinton Hill? Você já ouviu falar das lojas vintage no bairro de Clinton Hill? ¿Te gustaría descubrir la escena musical underground en Bushwick? Você gostaria de descobrir a cena musical underground em Bushwick? ¿Has considerado visitar el barrio de Windsor Terrace, un lugar tranquilo y familiar? Você já considerou visitar o bairro de Windsor Terrace, um lugar tranquilo e familiar? ¿Qué tal explorar las calles arboladas de Kensington? Que tal explorar as ruas arborizadas de Kensington?
¿Sabías que existen opciones para conseguir entradas de Broadway a precios más accesibles? Você sabia que existem opções para conseguir ingressos da Broadway a preços mais acessíveis? La fila para las entradas Rus puede ser larga, pero vale la pena si uno tiene tiempo. A fila para os ingressos de última hora pode ser longa, mas vale a pena se você tiver tempo. Se comenta que el sorteo digital de entradas es bastante competitivo, ¿verdad? Comenta-se que o sorteio digital de ingressos é bem competitivo, não é? TKTS ofrece descuentos interesantes, aunque la selección varía cada día. TKTS oferece descontos interessantes, embora a seleção varie a cada dia. ¿Qué tal si investigamos las entradas, standing room only, para Broadway? Que tal se investigarmos os ingressos, standing room only para Broadway? A veces, los teatros ofrecen descuentos de última hora directamente en taquilla. Às vezes, os teatros oferecem descontos de última hora diretamente na bilheteria. ¿Has considerado buscar códigos promocionales online para Broadway? Você considerou procurar códigos promocionais online para Broadway? Me pregunto si existen programas de preventa exclusivos para turistas. Eu me pergunto se existem programas de pré-venda exclusivos para turistas. ¿Será posible encontrar entradas más baratas en días laborables? Será possível encontrar ingressos mais baratos em dias de semana? Dicen que las entradas Rus son una excelente opción para estudiantes. Dizem que os ingressos promocionais são uma excelente opção para estudantes. ¿Qué opinas de la posibilidad de comprar entradas reventa con precaución? O que você acha da possibilidade de comprar ingressos na revenda com cuidado? ¿Es cierto que algunos teatros tienen programas de fidelización con descuentos? É verdade que alguns teatros têm programas de fidelidade com descontos? ¿Conoces alguna página web confiable para buscar ofertas en entradas de Broadway? Você conhece algum site confiável para procurar ofertas de ingressos da Broadway? Se rumorea que las entradas Rus se agotan rápidamente, ¿es verdad? Corre o boato de que os ingressos da fila estão esgotando rapidamente, é verdade? ¿Qué estrategias recomiendas para ganar la lotería de Broadway? Quais estratégias você recomenda para ganhar na loteria de Broadway? ¿Es mejor ir temprano a TKTS o esperar hasta el último momento? É melhor ir cedo para a TKTS ou esperar até o último momento? ¿Qué tipo de espectáculos suelen tener descuentos disponibles en TKTS? Que tipo de espetáculos costumam ter descontos disponíveis na TKTS? ¿Es posible encontrar entradas baratas para musicales muy populares? É possível encontrar ingressos baratos para musicais muito populares? ¿Qué tan difícil es conseguir entradas Rus en temporada alta? Quão difícil é conseguir ingressos de última hora na alta temporada? ¿Has oído hablar de las preview performances y sus precios más bajos? Você ouviu falar das apresentações de pré-estreia e seus preços mais baixos? ¿Qué opinas de la idea de asistir a un espectáculo menos conocido para ahorrar dinero? O que você acha da ideia de ir a um show menos conhecido para economizar dinheiro? ¿Es recomendable suscribirse a boletines informativos de Broadway para recibir ofertas? É recomendável assinar newsletters da Broadway para receber ofertas? ¿De verdad el ferry de Staten Island es gratuito, o hay alguna trampa? O ferry de Staten Island é realmente gratuito,
Ou tem alguma pegadinha? Dicen que las vistas desde el ferry son espectaculares, ¿será cierto? Dizem que as vistas do ferry são espetaculares, será verdade? ¿Vale la pena tomar el ferry solo por las vistas de la Estatua de la Libertad y Manhattan? Vale a pena pegar o ferry só pelas vistas da Estátua da Liberdade e Manhattan? No entiendo cómo puede ser gratis un viaje con semejas panorámicas. Não entendo como uma viagem com paisagens tão incríveis pode ser grátis. ¿Alguien ha ido recientemente en el ferry de Staten Island y puede confirmar si sigue siendo gratuito? Alguém pegou a balsa de Staten Island recentemente e pode confirmar se ainda é grátis? Me pregunto si hay mucha gente en el ferry, especialmente durante la temporada alta. Estou me perguntando se há muita gente na balsa, especialmente durante a alta temporada. ¿Es necesario reservar billetes con antelación para el ferry de Staten Island, o se puede subir directamente? É necessário reservar passagens com antecedência para o ferry de Staten Island, ou pode-se embarcar diretamente? ¿Qué tal es la experiencia en general? ¿Es cómodo y seguro el ferry? Qual é a experiência geral? O ferry é confortável e seguro? ¿Se puede comer o beber a bordo del ferry de Staten Island? É possível comer ou beber a bordo da balsa de Staten Island. ¿Hay baños en el ferry, por si acaso? Tem banheiros na balsa, caso precise? ¿Cuánto dura aproximadamente el viaje de ida y vuelta en el ferry de Staten Island? Quanto dura aproximadamente a viagem de ida e volta no ferry de Staten Island? Se puede ver la puesta de sol desde el ferry, y sería una buena opción para ello. É possível ver o pôr do sol da balsa, e seria uma boa opção para isso? ¿Hay algún tipo de tienda o restaurante cerca de las terminales del ferry en Staten Island y Manhattan? Existe algum tipo de loja ou restaurante perto dos terminais de ferry em Staten Island e Manhattan? ¿Se puede acceder fácilmente a la terminal del ferry de Staten Island desde el centro de Manhattan? É fácil acessar o terminal da balsa de Staten Island a partir do centro de Manhattan? ¿Qué otros lugares interesantes se pueden visitar en Staten Island después de bajarse del ferry? Quais outros lugares interessantes podem ser visitados em Staten Island depois de descer do ferry? Es una buena alternativa al crucero turístico para ver la Estatua de la Libertad con un presupuesto limitado. É uma boa alternativa ao cruzeiro turístico para ver a Estátua da Liberdade com um orçamento limitado? Se puede tomar buenas fotos desde el ferry, o los cristales lo impiden. Dá para tirar boas fotos do ferry ou os vidros atrapalham? ¿Hay algún horario especial del ferry durante festivos o eventos especiales? Existe algum horário especial da balsa durante feriados ou eventos especiais? ¿Se puede llevar mascotas en el ferry de Staten Island? É permitido levar animais de estimação na balsa de Staten Island? ¿Es recomendable ir al ferry temprano por la mañana para evitar multitudes? É recomendável ir ao ferry cedo pela manhã para evitar multidões? ¿Qué tipo de clima es mejor para disfrutar del viaje en el ferry, y qué ropa se recomienda? Qual o tipo de clima ideal para aproveitar a viagem de ferry e que roupas são recomendadas? ¿Hay algún comentario negativo sobre el ferry de Staten Island que debería conocer antes de ir? Existe algum comentário negativo sobre a balsa de Staten Island que eu deveria saber antes de ir? ¿Se puede ver Ellis Island desde el ferry, aunque sea de lejos?
É possível ver Ellis Island do ferry, mesmo que seja de longe? ¿Cuál consideran ustedes que es la verdadera esencia de una pizza neoyorquina auténtica? Qual vocês consideram ser a verdadeira essência de uma pizza nova-iorquina autêntica? Se dice que Lombardis es un pionero. ¿Es realmente tan especial como cuentan? Dizem que o Lombardis é um pioneiro, é realmente tão especial quanto dizem? ¿Qué opinan de la creciente popularidad de las pizzerías al estilo napolitano en Nueva York? O que vocês acham da crescente popularidade das pizzarias ao estilo napolitano em Nova York? ¿Es posible encontrar una buena pizza napolitana que compita con la clásica rebanada neoyorquina? É possível encontrar uma boa pizza napolitana que concorra com a clássica fatia nova-iorquina? ¿Recomiendan alguna pizzería que ofrezca ambas opciones, la clásica y la napolitana? Vocês recomendam alguma pizzaria que ofereça ambas as opções, a clássica e a napolitana? ¿Creen que el tipo de horno influye significativamente en el sabor final de la pizza? Você acha que o tipo de forno influencia significativamente no sabor final da pizza? ¿Hay alguna pizzería escondida que sirva una rebanada neoyorquina increíblemente deliciosa? Existe alguma pizzaria escondida que sirva uma fatia nova-iorquina incrivelmente deliciosa? ¿Qué ingredientes consideran esenciales para una pizza neoyorquina perfecta? Quais ingredientes vocês consideram essenciais para uma pizza nova-iorquina perfeita? ¿La masa fina y crujiente es un requisito indispensable para una buena pizza neoyorquina? A massa fina e crocante é um requisito indispensável para uma boa pizza nova-iorquina? ¿Qué diferencia fundamental notan entre la salsa de tomate utilizada en una pizza neoyorquina y una napolitana? Qual a diferença fundamental que vocês notam entre o molho de tomate usado em uma pizza nova-iorquina e uma napolitana? ¿Es cierto que la calidad del agua de Nueva York contribuye al sabor único de su pizza? É verdade que a qualidade da água de Nova York contribui para o sabor único da pizza deles? ¿Qué pizzerías neoyorquinas son famosas por sus ingredientes frescos y de origen local? Quais pizzarias nova-iorquinas são famosas por seus ingredientes frescos e de origem local? ¿Qué opinan del debate sobre si la pizza neoyorquina debe doblarse por la mitad al comerla? O que vocês acham do debate sobre se a pizza nova-iorquina deve ser dobrada ao meio na hora de comer? ¿Hay alguna pizzería que ofrezca opciones vegetarianas o veganas de pizza neoyorquina? Existe alguma pizzaria que ofereça opções vegetarianas ou veganas de pizza nova-iorquina? ¿Qué pizzerías son ideales para una comida rápida e informal en Nueva York? Quais pizzarias são ideais para uma refeição rápida e informal em Nova York? Se habla mucho de Joe's Pizza. ¿Es una experiencia que vale la pena? Se fala muito da Joe's Pizza. É uma experiência que vale a pena? ¿Qué pizzerías ofrecen vistas panorámicas de la ciudad mientras se disfruta de una buena pizza? Quais pizzarias oferecem vistas panorâmicas da cidade enquanto você saboreia uma boa pizza? ¿Qué pizzerías son populares entre los locales y no suelen aparecer en las guías turísticas? Quais pizzarias são populares entre os moradores locais e não costumam aparecer nos guias turísticos? ¿Qué opinan de la tendencia de las pizzas gourmet con ingredientes inusuales en Nueva York? O que vocês acham da tendência de pizzas gourmet com ingredientes incomuns em Nova York? ¿Hay alguna pizzería que ofrezca clases de elaboración de pizza neoyorquina? Existe alguma pizzaria que ofereça aulas de preparo de pizza nova-iorquina?
¿Qué pizzerías son conocidas por su ambiente acogedor y familiar? Quais pizzarias são conhecidas pelo ambiente acolhedor e familiar? ¿Cuál es la mejor manera de combinar una buena pizza neoyorquina con una cerveza artesanal local? Qual é a melhor maneira de combinar uma boa pizza nova-iorquina com uma cerveja artesanal local? ¿Qué opinas de alquilar bicicletas cerca del sur de Central Park para explorar mejor? O que você acha de alugar bicicletas perto do sul do Central Park para explorar melhor? Se dice que los caminos menos transitados ofrecen vistas más tranquilas, ¿verdad? Disse que os caminhos menos percorridos oferecem vistas mais tranquilas, não é mesmo? ¿Conoces alguna empresa de alquiler de bicicletas que ofrezca descuentos para estudiantes en Central Park? Você conhece alguma empresa de aluguel de bicicletas que ofereça descontos para estudantes no Central Park? Parece una excelente idea recorrer el parque en bicicleta, ¿no crees? Parece uma ótima ideia passear pelo parque de bicicleta, não acha? ¿Cuál sería la ruta más pintoresca para una persona que nunca ha estado en Central Park? Qual seria o caminho mais pitoresco para uma pessoa que nunca esteve no Central Park? Me pregunto si hay alquileres de bicicletas eléctricos disponibles cerca del zoológico. Estou me perguntando se há aluguel de bicicletas elétricas disponíveis perto do zoológico. ¿Será necesario reservar con anticipación para asegurar una bicicleta en temporada alta? É necessário reservar com antecedência para garantir uma bicicleta na alta temporada? ¿Qué tan fácil es encontrar carriles bici seguros dentro del parque? Quão fácil é encontrar ciclovias seguras dentro do parque? ¿Alguien sabe si hay alquileres de bicicletas tándem disponibles para parejas? Alguém sabe se há aluguel de bicicletas tandem disponíveis para casais? Considerando la extensión del parque, ¿cuánto tiempo se estima para completar una ruta completa en bicicleta? Considerando a extensão do parque, quanto tempo se estima para completar uma rota completa de bicicleta? ¿Qué tipo de bicicletas recomiendan para las calles empedradas del parque? Que tipo de bicicletas vocês recomendam para as ruas de paralelepípedos do parque? ¿Hay alguna aplicación móvil útil para navegar por Central Park en bicicleta? Existe algum aplicativo móvel útil para navegar pelo Central Park de bicicleta? Se rumorea que el circuito alrededor del lago es particularmente hermoso, ¿es cierto? Corre o boato de que o circuito ao redor do lago é particularmente bonito, é verdade? ¿Qué medidas de seguridad ofrecen las empresas de alquiler de bicicletas en Central Park? Quais medidas de segurança as empresas de aluguel de bicicletas em Central Park oferecem? ¿Es posible alquilar bicicletas por horas o solo por días completos? É possível alugar bicicletas por horas ou só por dias inteiros? ¿Qué tal la experiencia de recorrer Central Park en bicicleta al atardecer? Como foi a experiência de passear de bicicleta pelo Central Park ao entardecer? ¿Conoces alguna ruta que evite las colinas más pronunciadas dentro del parque? Você conhece alguma trilha que evite as colinas mais íngremes dentro do parque? ¿Qué tipo de calzado recomiendan para andar en bicicleta por Central Park? Que tipo de calçado vocês recomendam para andar de bicicleta no Central Park? ¿Hay alquileres de bicicletas cerca de Strawberry Fields? Existem aluguéis de bicicletas perto de Strawberry Fields? ¿Qué tan recomendable es alquilar una bicicleta con cesta para llevar provisiones? Quão recomendável é alugar uma bicicleta com cesta para carregar mantimentos?
¿Se permiten bicicletas en todos los caminos de Central Park o hay restricciones? É permitido andar de bicicleta em todas as trilhas do Central Park ou existem restrições? ¿Qué opinas de la idea de hacer un picnic después de recorrer el parque en bicicleta? O que você acha da ideia de fazer um piquenique depois de andar de bicicleta no parque? ¿Qué museos en Nueva York recomendarías absolutamente para alguien que visita por primera vez? Quais museus em Nova York você recomendaria absolutamente para alguém que está visitando pela primeira vez? Para una experiencia cultural inolvidable, ¿cuáles museos son imprescindibles en la ciudad? Para uma experiência cultural inesquecível, quais museus são imperdíveis na cidade? Si solo tuviera tiempo para unos pocos, ¿qué museos de Nueva York no debería perderme? Se eu tivesse tempo para apenas alguns, quais museus de Nova York eu não deveria perder? Se dice que el Met es increíble, ¿es cierto y qué más sugieres para un primer viaje? Dizem que o Met é incrível. É verdade e o que mais você sugere para uma primeira viagem? ¿Cuáles museos ofrecen una buena introducción a la historia y el arte de Nueva York? Quais museus oferecem uma boa introdução à história e à arte de Nova York? En mi opinión, ¿cuál es el museo más emblemático de la ciudad para un visitante nuevo? Na minha opinião, qual é o museu mais emblemático da cidade para um visitante novo? ¿Hay algún museo en Nueva York que sea especialmente bueno para los amantes del arte moderno? Existe algum museu em Nova York que seja especialmente bom para os amantes da arte moderna? Considerando la diversidad cultural de Nueva York, ¿qué museos reflejan mejor esa riqueza? Considerando a diversidade cultural de Nova York, quais museus refletem melhor essa riqueza? ¿Qué museo recomendarías para alguien interesado en la historia de la inmigración en Nueva York? Que museu você recomendaria para alguém interessado na história da imigração em Nova York? Para una tarde tranquila y enriquecedora, ¿qué museo sería ideal para explorar? Para uma tarde tranquila e enriquecedora, qual museu seria ideal para explorar? ¿Qué museos en Nueva York tienen colecciones particularmente impresionantes de arte egipcio? Quais museus em Nova York têm coleções particularmente impressionantes de arte egípcia? ¿Cuál museo ofrece una perspectiva única sobre la vida en Nueva York a lo largo del tiempo? Qual museu oferece uma perspectiva única sobre a vida em Nova York ao longo do tempo? ¿Qué museos son accesibles para personas con movilidad reducida en Nueva York? Quais museus são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida em Nova York? ¿Hay algún museo pequeño y menos conocido en Nueva York que valga la pena visitar? Existe algum museu pequeno e menos conhecido em Nova York que vale a pena visitar? ¿Qué museos ofrecen visitas guiadas en español para turistas? Quais museus oferecem visitas guiadas em espanhol para turistas? ¿Cuál museo recomendarías si tuviera poco tiempo pero quisiera ver algo representativo de Nueva York? Qual museu você recomendaria se eu tivesse pouco tempo mas quisesse ver algo representativo de Nova York? ¿Qué museos en Nueva York son especialmente populares entre los locales? Quais museus em Nova York são especialmente populares entre os moradores locais? ¿Hay algún museo que se centre en la arquitectura y el diseño de Nueva York? Existe algum museu que se concentre na arquitetura e no design de Nova York? ¿Qué museos ofrecen actividades interactivas para niños en Nueva York? Quais museus oferecem atividades interativas para crianças em Nova York?
¿Cuál museo recomendarías si me interesa la fotografía y el arte contemporáneo? Qual museu você recomendaria se eu tiver interesse em fotografia e arte contemporânea? ¿Qué museos en Nueva York tienen una buena tienda de regalos con recuerdos únicos? Quais museus em Nova York têm uma boa loja de presentes com lembranças únicas? ¿Hay algún museo que se centre en la historia del jazz y la música afroamericana en Nueva York? Existe algum museu que se concentre na história do jazz e da música afro-americana em Nova York? ¿Sabías que la aplicación Citymapper es increíblemente útil para planificar rutas en el metro de Nueva York? Você sabia que o aplicativo Citymapper é incrivelmente útil para planejar rotas no metrô de Nova York? Para evitar confusiones, revisa bien la dirección de la línea antes de subir al tren. Para evitar confusões, revise bem o endereço da linha antes de entrar no trem. En hora punta, el metro puede estar bastante lleno. Ten paciencia y mantén tus pertenencias seguras. No horário de pico, o metrô pode estar bem cheio. Tenha paciência e mantenha seus pertences seguros. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar a un empleado de la estación. Siempre están dispuestos a ayudar. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar a um funcionário da estação. Eles estão sempre dispostos a ajudar. Asegúrate de comprar una MetroCard recargable para facilitar tus viajes y ahorrar tiempo. Certifique-se de comprar um MetroCard recarregável para facilitar suas viagens e economizar tempo. La línea 7 es famosa por sus vistas panorámicas de la ciudad, una experiencia única. A linha 7 é famosa por suas vistas panorâmicas da cidade, uma experiência única. Considera usar Google Maps para complementar tu planificación y ver opciones alternativas. Considere usar o Google Maps para complementar seu planejamento e ver opções alternativas. Para transbordos rápidos, busca las salidas señalizadas con el número de la línea que necesitas. Para baldeações rápidas, procure as saídas sinalizadas com o número da linha que você precisa. En algunas estaciones, hay ascensores y escaleras mecánicas para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Em algumas estações, há elevadores e escadas rolantes para facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Es importante estar atento a los anuncios de retrasos o cambios en el servicio. É importante estar atenta aos anúncios de atrasos ou mudanças no serviço. La diferencia entre las líneas locales y expresas puede ser confusa. Infórmate antes de subir. A diferença entre as linhas locais e expressas pode ser confusa. Informe-se antes de embarcar. Para evitar perderte, presta atención a los nombres de las estaciones y a la dirección de la línea. Para evitar se perder, preste atenção aos nomes das estações e à direção da linha. Si viajas en hora punta, es común que los trenes se detengan entre estaciones por el tráfico. Se você viajar no horário de pico, é comum que os trens parem entre as estações por causa do trânsito. La estación Grand Central Terminal es una maravilla arquitectónica que vale la pena visitar, incluso si no necesitas tomar un tren. A estação Grand Central Terminal é uma maravilha arquitetônica que vale a pena visitar, mesmo se você não precisar pegar um trem. Para viajes largos, considera comprar una MetroCard ilimitada, te ahorrará dinero. Para viagens longas, considere comprar um MetroCard ilimitado, você economizará dinheiro. Es recomendable evitar viajar en el metro muy tarde por la noche, especialmente si viajas sola. É recomendável evitar viajar no metrô muito tarde da noite, especialmente se você estiver viajando sozinha. Si necesitas ayuda con las máquinas expendedoras de MetroCard,
Busca un empleado de la estación. Se precisar de ajuda com as máquinas de MetroCard, procure um funcionário da estação. La línea A es una de las más concurridas. Prepárate para un viaje lleno de gente. A linha A é uma das mais movimentadas. Prepare-se para uma viagem cheia de gente. Para evitar confusiones, revisa el mapa del metro antes de salir de tu hotel. Para evitar confusões, revise o mapa do metrô antes de sair do seu hotel. En algunas estaciones, hay baños públicos disponibles. Sin embargo, es recomendable llevar papel higiénico. Em algumas estações há banheiros públicos disponíveis, no entanto, é recomendável levar papel higiênico. Si tienes alguna emergencia, utiliza los teléfonos de emergencia que se encuentran en las estaciones. Se você tiver alguma emergência, utilize os telefones de emergência que estão nas estações. Para transbordos complicados, busca las indicaciones claras y sigue las flechas. Para baldeações complicadas, procure as indicações claras e siga as setas. ¿Cuál es la estación más recomendada para disfrutar de un clima agradable en Nueva York? Qual é a estação mais recomendada para aproveitar um clima agradável em Nova York? Se dice que la primavera y el otoño ofrecen temperaturas suaves, ¿es cierto? Dizem que a primavera e o outono oferecem temperaturas amenas, é verdade? Para evitar el calor sofocante del verano y el frío intenso, ¿cuándo sugieren visitar la ciudad? Para evitar o calor sufocante do verão e o frio intenso, quando vocês sugerem visitar a cidade? ¿En qué meses se puede pasear por Central Park sin morir de frío o sudor? Em quais meses é possível passear pelo Central Park sem morrer de frio ou suor? Considerando la humedad, ¿cuál es el periodo más llevadero para explorar Nueva York? Considerando a umidade, qual é o período mais agradável para explorar Nova York? ¿Qué opinan sobre visitar Nueva York en abril o mayo, en términos de clima? O que vocês acham de visitar Nova York em abril ou maio em termos de clima? ¿Es recomendable ir a Nueva York en septiembre para aprovechar los colores del otoño y un buen clima? É recomendável ir para Nova York em setembro para aproveitar as cores do outono e um bom clima? Para alguien que prefiere temperaturas templadas, ¿cuál sería la mejor época para conocer Nueva York? Para alguém que prefere temperaturas amenas, qual seria a melhor época para conhecer Nova York? ¿Qué experiencias climáticas únicas ofrece cada estación en Nueva York? Quais experiências climáticas únicas cada estação oferece em Nova York? En invierno, ¿el frío es tan extremo como se dice o hay días agradables para visitar? No inverno, o frio é tão extremo como dizem ou tem dias agradáveis para visitar? ¿Cómo influye el clima en los eventos y actividades disponibles en Nueva York durante cada estación? Como o clima influencia os eventos e atividades disponíveis em Nova York durante cada estação? ¿Qué tipo de ropa se recomienda llevar según la época del año para visitar Nueva York? Que tipo de roupa é recomendado levar dependendo da época do ano para visitar Nova York? ¿Hay alguna estación en particular que sea más concurrida por turistas debido al clima? Existe alguma estação específica que seja mais movimentada por turistas devido ao clima? ¿Qué diferencias notables hay entre el clima de Nueva York en primavera y otoño? Quais são as diferenças notáveis entre o clima de Nova York na primavera e no outono? Para disfrutar al máximo de los parques y actividades al aire libre, ¿cuál es la mejor opción climática? Para aproveitar ao máximo os parques e atividades ao ar livre,
Qual é a melhor opção climática? Se rumorea que el clima en Nueva York puede ser impredecible, ¿es así? Dizem que o clima em Nova York pode ser imprevisível, é verdade? ¿Qué estación ofrece la menor probabilidad de lluvia en Nueva York? Qual estação oferece a menor probabilidade de chuva em Nova York? ¿Cómo afecta el clima a los precios de alojamiento y vuelos a Nueva York? Como o clima afeta os preços de hospedagem e voos para Nova York? ¿Qué opinan sobre visitar Nueva York en noviembre, considerando el Día de Acción de Gracias y el clima? O que vocês acham de visitar Nova York em novembro, considerando o Dia de Ação de Graças e o clima? ¿Es posible disfrutar de Nueva York en cualquier época del año, independientemente del clima? É possível aproveitar Nova York em qualquer época do ano, independentemente do clima? ¿Qué estación es la más fotogénica en Nueva York debido al clima y los paisajes? Qual estação é a mais fotogênica em Nova York por causa do clima e das paisagens? ¿Cuál es su experiencia personal con el clima en Nueva York durante diferentes estaciones? Qual é a sua experiência pessoal com o clima em Nova York durante as diferentes estações? ¿Has probado alguna vez los hot dogs de Nathan's Famous en Coney Island? Você já experimentou os cachorros quentes do Nathan's Famous em Coney Island? Se dice que el cheesecake neoyorquino es insuperable, ¿verdad? Dizem que o cheesecake nova-iorquino é imbatível, não é? Los vendedores ambulantes ofrecen pretzels gigantes deliciosos en cada esquina. Os vendedores ambulantes oferecem pretzels gigantes deliciosos em cada esquina. No te puedes ir de Nueva York sin degustar un pastrami on rye auténtico. Você não pode sair de Nova York sem provar um autêntico pastrami on rye. ¿Conoces los egg creams, esa bebida refrescante típica de aquí? Você conhece os egg creams, essa bebida refrescante típica daqui? La comida puertorriqueña en el Bronx es una explosión de sabor. A comida porto-riquenha no Bronx é uma explosão de sabor. En Little Italy, las pastas frescas son un verdadero festín para el paladar. Em Little Italy, as massas frescas são um verdadeiro banquete para o paladar. Dicen que los nices de Nueva York son legendarios, ¿los has probado? Dizem que os quiches de Nova York são lendários. Você já experimentou? ¿Qué opinas de las almejas casino en un restaurante frente al mar? O que você acha de mariscos cassino em um restaurante à beira-mar? La sopa de tomate y queso fundido es perfecta para los días fríos. A sopa de tomate e queijo derretido é perfeita para os dias frios. Los black and white cookies son un clásico neoyorquino, ¿no crees? Os biscoitos preto e branco são um clássico nova-iorquino, não acha? ¿Has visto la variedad de empanadas que ofrecen en Washington Heights? Você viu a variedade de empanadas que eles oferecem em Washington Heights? Se rumorea que los lobster rolls son una exquisitez imperdible. Corre o boato de que os lobster rolls são uma iguaria imperdível. ¿Te animarías a probar un chopped cheese, un sándwich callejero muy popular? Você se animaria a experimentar um chopped cheese, um sanduíche de rua muito popular? La comida etíope en Harlem es una experiencia culinaria única. A comida etíope no Harlem é uma experiência gastronômica única. ¿Sabías que los deli de Nueva York son famosos por sus sándwiches enormes? Você sabia que os delicatessens de Nova York são famosos por seus sanduíches enormes?
Los cannolis sicilianos en las pastelerías italianas son una tentación irresistible. Os cannolis sicilianos nas confeitarias italianas são uma tentação irresistível. ¿Qué tal un corned beef hash para el desayuno, como los de Katz Delicatessen? Que tal um hash de carne cozida para o café da manhã, como os do Katz Delicatessen? La comida china en Chinatown es increíblemente auténtica y variada. A comida chinesa em Chinatown é incrivelmente autêntica e variada. ¿Has oído hablar de los bialis, parecidos a los bagels pero con una textura diferente? Você já ouviu falar de bialis, parecidos com bagels mas com uma textura diferente? Los tacos al pastor en Jackson Heights son famosos por su sabor auténtico. Os tacos ao pastor em Jackson Heights são famosos pelo seu sabor autêntico. ¿Te gustaría probar un pollo con arroz y gandules en una fonda dominicana? Você gostaria de experimentar um frango com arroz e gandules em uma fonda dominicana? La comida libanesa en Astoria es una joya escondida. A comida libanesa em Astoria é uma joia escondida. ¿Qué encanto tiene Greenwich Village que lo hace tan especial para los visitantes? Que charme Greenwich Village tem que o torna tão especial para os visitantes? El Lower East Side es realmente un reflejo de la historia inmigrante de Nueva York. O Lower East Side é realmente um reflexo da história imigrante de Nova York. Soho parece el lugar perfecto para encontrar galerías de arte vanguardistas, ¿no es cierto? Soho parece o lugar perfeito para encontrar galerias de arte vanguardistas, não é mesmo? ¿Se recomienda perderse por las calles adoquinadas de Greenwich Village para sentir su atmósfera bohemia? É recomendado se perder pelas ruas de paralelepípedos de Greenwich Village para sentir sua atmosfera boêmia? ¿Cuál es la mejor manera de experimentar la vida nocturna en el Lower East Side? Qual é a melhor maneira de aproveitar a vida noturna no Lower East Side? ¿Qué tipo de tiendas únicas se pueden encontrar en Soho que no existen en otros lugares? Que tipo de lojas únicas podem ser encontradas em Soho que não existem em outros lugares? ¿Hay algún lugar escondido en Greenwich Village que los turistas suelen pasar por alto? Existe algum lugar escondido em Greenwich Village que os turistas costumam ignorar? ¿El Lower East Side ofrece alguna experiencia gastronómica auténtica y asequible? O Lower East Side oferece alguma experiência gastronômica autêntica e acessível? Soho es conocido por su arquitectura de hierro fundido. ¿Hay tours guiados disponibles? Soho é conhecido por sua arquitetura de ferro fundido. Existem passeios guiados disponíveis? ¿Qué diferencias culturales notables existen entre Greenwich Village, Soho y el Lower East Side? Quais diferenças culturais notáveis existem entre Greenwich Village, Soho e o Lower East Side? ¿Se puede encontrar música en vivo de calidad en alguno de estos barrios? É possível encontrar música ao vivo de qualidade em algum desses bairros? ¿Qué tipo de ambiente se respira durante el día y la noche en Greenwich Village? Qual o tipo de atmosfera que se sente durante o dia e a noite em Greenwich Village? ¿Es seguro caminar solo por el Lower East Side después de la medianoche? É seguro andar sozinha pelo Lower East Side depois da meia-noite? ¿Qué museos o centros culturales interesantes hay en Soho? Quais museus ou centros culturais interessantes existem em Soho? ¿Se pueden encontrar parques tranquilos para relajarse en Greenwich Village? É possível encontrar parques tranquilos para relaxar em Greenwich Village?
¿Qué tipo de arte callejero se puede admirar en el Lower East Side? Que tipo de arte de rua pode ser admirado no Lower East Side? Soho, ¿es un barrio ideal para los amantes de la moda y el diseño? Soho é um bairro ideal para os amantes da moda e do design? ¿Qué tipo de eventos o festivales se celebran en Greenwich Village a lo largo del año? Que tipo de eventos ou festivais são celebrados em Greenwich Village ao longo do ano? El Lower East Side, ¿es un buen lugar para probar comida judía tradicional? O Lower East Side é um bom lugar para experimentar comida judaica tradicional? ¿Qué tipo de bares con encanto se pueden encontrar en Soho? Que tipo de bares charmosos podem ser encontrados em Soho? Greenwich Village, ¿es un barrio popular entre los estudiantes y artistas jóvenes? Greenwich Village é um bairro popular entre estudantes e jovens artistas? ¿Qué tipo de recuerdos únicos se pueden comprar en el Lower East Side? Que tipo de lembranças únicas podem ser compradas no Lower East Side? Soho, ¿es un barrio accesible para personas con movilidad reducida? Soho é um bairro acessível para pessoas com mobilidade reduzida? ¿Qué tal una escapada de un día a los Catskills para respirar aire fresco? Que tal uma escapada de um dia para os Catskills para respirar ar fresco? Se puede llegar fácilmente a Philadelphia en tren desde Penn Station, ¿no es así? É fácil chegar a Filadélfia de trem da Penn Station, não é? ¿Has considerado visitar la pintoresca ciudad de Cold Spring en el río Hudson? Você já considerou visitar a pitoresca cidade de Cold Spring no rio Hudson? La opción más rápida para ir a Boston suele ser un vuelo corto, aunque es más caro. A opção mais rápida para ir a Boston costuma ser um voo curto, embora seja mais caro. ¿Te imaginas explorar las bodegas de Long Island por un día? Você imagina explorar as vinícolas de Long Island por um dia? ¿Qué opinas de alquilar un coche para descubrir la belleza del estado de Nueva York a tu propio ritmo? O que você acha de alugar um carro para descobrir a beleza do estado de Nova York no seu próprio ritmo? ¿Sabías que hay autobuses directos a Washington, D.C.? Você sabia que existem ônibus diretos para Washington, D.C. ¿Desde la ciudad? Da cidade? ¿No crees que un paseo en ferry a Governor's Island sería una forma relajante de pasar el día? Você não acha que um passeio de ferry para Governor's Island seria uma forma relaxante de passar o dia? ¿Qué tal si nos aventuramos a New Hope, Pensilvania, un pueblo encantador con galerías de arte? Que tal se aventurarmos em New Hope, Pensilvânia, uma cidade encantadora com galerias de arte? ¿Es posible hacer una excursión a las cascadas del Parque Estatal Watkins Glen en un solo día? É possível fazer uma excursão às cachoeiras do Parque Estadual Watkins Glen em um único dia? ¿Qué transporte recomendarías para visitar la isla de Fire Island, considerando que no se permiten coches? Que transporte você recomendaria para visitar a ilha de Fire Island, considerando que carros não são permitidos? ¿No sería interesante explorar el valle del río Delaware en un viaje de un día? Não seria interessante explorar o Vale do Rio Delaware em uma viagem de um dia? ¿Qué tal si nos perdemos por las calles históricas de Princeton, Nueva Jersey? Que tal se perdermos pelas ruas históricas de Princeton, Nova Jersey? ¿Se puede llegar a la Academia Militar de West Point en transporte público desde Nueva York?
É possível chegar à Academia Militar de West Point usando transporte público a partir de Nova York? ¿Qué opinas de visitar el parque temático Six Flags Great Adventure, aunque esté un poco lejos? O que você acha de visitar o parque temático Six Flags Great Adventure, mesmo que seja um pouco longe? ¿Qué tal si nos vamos a Beacon, Nueva York, y visitamos el Museo Dia Beacon? Que tal se a gente for para Beacon, Nova York, e visitarmos o Museu Dia Beacon? ¿Qué transporte es más conveniente para ir a la zona vinícola del norte del estado de Nueva York? Qual transporte é mais conveniente para ir à região vinícola do norte do estado de Nova York? ¿No crees que un viaje a la ciudad costera de Asbury Park sería una buena idea? Você não acha que uma viagem para a cidade costeira de Asbury Park seria uma boa ideia? ¿Qué tal si exploramos las playas de la península de Rockaway en un día soleado? Que tal se explorarmos as praias da Península de Rocava em um dia ensolarado? ¿Qué transporte recomendarías para visitar el Parque Estatal Storm King Art Center? Que transporte você recomendaria para visitar o Parque Estadual Storm King Art Center? ¿Se puede llegar a la ciudad de Newburgh, Nueva York, en autobús desde Port Authority? É possível chegar à cidade de Newburgh, Nova York, de ônibus a partir da Port Authority? ¿Qué tal si nos vamos a la isla de City Island y disfrutamos de mariscos frescos? Que tal se a gente for para a ilha de City Island e aproveitarmos frutos do mar frescos? ¿Conoces algún lugar con música en vivo que no sea demasiado turístico? Você conhece algum lugar com música ao vivo que não seja muito turístico? La escena musical de Nueva York es increíblemente diversa, ¿verdad? A cena musical de Nova York é incrivelmente diversa, não é? Se dice que el Village Vanguard es un clásico absoluto para los amantes del jazz. Disse que o Village Vanguard é um clássico absoluto para os amantes do jazz. En Brooklyn, ¿hay algún bar pequeño con buena música indie? Em Brooklyn, tem algum barzinho com boa música indie? Me encantaría descubrir un lugar donde toquen blues auténtico. Eu adoraria descobrir um lugar onde toquem blues autêntico. ¿Qué opinas de los conciertos en Central Park durante el verano? O que você acha dos shows no Central Park durante o verão? Parece que Bowery Ballroom es muy popular entre la gente local. Parece que Boveri Ballroom é muito popular entre a população local. ¿Hay algún club de salsa en el Bronx que valga la pena? Existe algum clube de salsa no Bronx que vale a pena? Dicen que los bares de Greenwich Village tienen un ambiente muy íntimo. Dizem que os bares de Greenwich Village têm um ambiente muito íntimo. ¿Qué tipo de música en vivo se suele encontrar en Lower East Side? Que tipo de música ao vivo costuma ser encontrada em Lower East Side? Se rumorea que Mercury Lounge es un buen sitio para descubrir nuevos talentos. Corre o boato de que Mercury Lounge é um bom lugar para descobrir novos talentos. ¿Hay algún lugar con música en vivo y vistas panorámicas de la ciudad? Tem algum lugar com música ao vivo e vistas panorâmicas da cidade? Me pregunto si existen festivales de música al aire libre en Nueva York. Estou me perguntando se existem festivais de música ao ar livre em Nova York. ¿Qué tal la experiencia de ver un concierto en el Music Hall of Williamsburg? Como foi a experiência de assistir a um show no Music Hall of Williamsburg?
Se comenta que Sox es ideal para música latina. Comenta-se que os SOBs são ideais para música latina. ¿Hay algún lugar con jam sessions de jazz improvisado? Tem algum lugar com jam sessions de jazz improvisado? Parece que el Knitting Factory tiene una programación muy variada. Parece que o Knitting Factory tem uma programação bem variada. ¿Qué opinas de los bares con música en vivo en East Village? O que você acha dos bares com música ao vivo em East Village? Se dice que Baby's All Right es un sitio moderno y con buen ambiente. Dizem que o Baby's All Right é um lugar moderno e com uma boa atmosfera. ¿Hay algún club de rock alternativo que no sea muy caro? Tem algum clube de rock alternativo que não seja muito caro? Me pregunto si existen conciertos gratuitos en algún parque de la ciudad. Estou me perguntando se existem shows gratuitos em algum parque da cidade. ¿Qué tal es la acústica en el Beacon Theater para conciertos? Como é a acústica no Beacon Theater para shows? ¿Sabías que Central Park ofrece tours gratuitos guiados por voluntarios? Você sabia que o Central Park oferece tours gratuitos guiados por voluntários? Explorar los barrios de Nueva York a pie es una manera fantástica y económica de sumergirse en la cultura local. Explorar os bairros de Nova York a pé é uma maneira fantástica e econômica de mergulhar na cultura local. Los conciertos gratuitos en Summer Stage son una tradición imperdible para los neoyorquinos y turistas. Os shows gratuitos no Summer Stage são uma tradição imperdível para nova-iorquinos e turistas. ¿Has considerado un paseo en ferry gratuito a Staten Island para disfrutar de vistas increíbles de la Estatua de la Libertad? Você já considerou um passeio de balsa gratuito para Staten Island para apreciar vistas incríveis da Estátua da Liberdade? Encontrarás eventos culturales gratuitos en muchos centros comunitarios a lo largo de toda la ciudad. Você encontrará eventos culturais gratuitos em muitos centros comunitários por toda a cidade. La High Line, un parque elevado construido sobre antiguas vías férreas, es una experiencia única y sin costo. A High Line, um parque elevado construído sobre antigas linhas férreas, é uma experiência única e sem custo. ¿Qué te parece un picnic en Bryant Park durante el almuerzo? O que você acha de um piquenique no Bryant Park durante o almoço? Muchos museos ofrecen entrada gratuita en ciertos días o horarios. Investiga bien. Muitos museus oferecem entrada gratuita em certos dias ou horários, pesquise bem. Los mercados callejeros a menudo tienen música en vivo y actividades gratuitas. Os mercados de rua frequentemente têm música ao vivo e atividades gratuitas. ¿Conoces los jardines comunitarios escondidos de Nueva York? Você conhece os jardins comunitários escondidos de Nova York? Disfrutar del ambiente en Washington Square Park es una actividad clásica y gratuita. Aproveitar o ambiente em Washington Square Park é uma atividade clássica e gratuita. ¿Has visto alguna obra de teatro al aire libre en verano? Você já assistiu alguma peça de teatro ao ar livre no verão? Los festivales callejeros son una excelente manera de experimentar la diversidad cultural de Nueva York sin gastar dinero. Os festivais de rua são uma ótima maneira de experimentar a diversidade cultural de Nova York sem gastar dinheiro. ¿Te gustaría explorar el Brooklyn Bridge Park y sus impresionantes vistas? Você gostaria de explorar o Brooklyn Bridge Park e suas vistas impressionantes? A veces, las iglesias ofrecen conciertos de órgano gratuitos.
Às vezes, as igrejas oferecem concertos de órgão gratuitos. ¿Has pensado en visitar la Biblioteca Pública de Nueva York y admirar su arquitectura? Você já pensou em visitar a Biblioteca Pública de Nova York e admirar sua arquitetura? Pasear por el Greenwich Village es como retroceder en el tiempo, y es gratis. Passear por Greenwich Village é como voltar no tempo e é grátis. ¿Qué tal un recorrido autoguiado por los murales de Bushwick? Que tal um tour autoguiado pelos murais de Bushwick? Los parques más pequeños ofrecen tranquilidad y un respiro del bullicio de la ciudad. Os parques menores oferecem tranquilidade e um respiro da agitação da cidade. ¿Has considerado asistir a una lectura de poesía gratuita en un café local? Você já considerou ir a uma leitura de poesia gratuita em um café local? Encontrarás eventos gratuitos para niños en muchos parques durante los fines de semana. Você encontrará eventos gratuitos para crianças em muitos parques nos fins de semana. ¿Qué te parece un paseo por el río Hudson al atardecer? O que você acha de um passeio pelo rio Hudson ao entardecer? ¿Qué opinas de la experiencia de comprar en grandes almacenes como Macy's o Bloomingdale's? O que você acha da experiência de comprar em lojas de departamento como Macy's ou Bloomingdale's? Encontrarás opciones más exclusivas en las boutiques de Soho, sin duda. Você encontrará opções mais exclusivas nas boutiques de Soho, sem dúvida. Para regalos únicos y artesanales, ¿recomiendas alguna zona específica? Para presentes únicos e artesanais, você recomenda alguma área específica? ¿Crees que los precios en las boutiques son considerablemente más altos? Você acha que os preços nas boutiques são consideravelmente mais altos? Los grandes almacenes ofrecen una variedad increíble, ¿no es así? As grandes lojas oferecem uma variedade incrível, não é mesmo? ¿Prefieres la atención personalizada de las boutiques o la eficiencia de los grandes almacenes? Você prefere o atendimento personalizado das boutiques ou a eficiência das grandes lojas? Se dice que en las tiendas departamentales hay más facilidades para devoluciones, ¿es cierto? Dizem que nas lojas de departamento há mais facilidades para devoluções, é verdade? Para ropa de diseñador vanguardista, ¿qué boutiques me sugieres en el Meatpacking District? Para roupas de grife inovadoras, quais boutiques você me sugere no Meatpacking District? Encontrar prendas vintage auténticas es más probable en las boutiques, ¿verdad? É mais provável encontrar peças vintage autênticas em boutiques, não é mesmo? ¿Qué ventajas ofrecen los grandes almacenes durante la temporada de rebajas? Quais vantagens as lojas de departamento oferecem durante a temporada de liquidação? Las boutiques suelen tener colecciones más limitadas, lo cual puede ser interesante. As boutiques geralmente têm coleções mais limitadas, o que pode ser interessante. ¿Consideras que la atmósfera en las boutiques es más agradable y relajada? Você acha que o ambiente nas boutiques é mais agradável e relaxante? Para calzado de alta calidad, ¿hay alguna boutique en particular que valga la pena visitar? Para calçados de alta qualidade, existe alguma boutique específica que vale a pena visitar? En los grandes almacenes a veces es difícil encontrar algo realmente original, ¿no crees? Nas lojas de departamento às vezes é difícil encontrar algo realmente original, não acha? ¿Qué boutiques recomendarías para accesorios de moda únicos y hechos a mano?
Quais boutiques você recomendaria para acessórios de moda únicos e feitos à mão? La experiencia de comprar en una boutique es más íntima, ¿no te parece? A experiência de comprar em uma boutique é mais íntima, você não acha? ¿En qué zonas de Nueva York se concentran las boutiques más interesantes? Em quais áreas de Nova York as boutiques mais interessantes se concentram? Los grandes almacenes suelen tener una sección de cosméticos muy completa, ¿verdad? As grandes lojas geralmente têm uma seção de cosméticos bem completa, não é mesmo? ¿Qué boutiques me recomendarías si busco ropa para ocasiones especiales? Quais boutiques você me recomendaria se eu estiver procurando roupas para ocasiões especiais? Para encontrar joyas artesanales, ¿conoces alguna boutique escondida en Greenwich Village? Para encontrar joias artesanais, você conhece alguma boutique escondida em Greenwich Village? ¿Qué opinas de la relación calidad-precio entre los grandes almacenes y las boutiques? O que você acha da relação custo-benefício entre as grandes lojas e as boutiques? Encontrarás más variedad de marcas internacionales en los grandes almacenes, ¿no es así? Você encontrará mais variedade de marcas internacionais nas grandes lojas, não é mesmo? ¿Qué boutiques me recomendarías si busco ropa de segunda mano de alta calidad? Quais boutiques você me recomendaria se eu estiver procurando roupas de segunda mão de alta qualidade? ¿Conoces algún lugar para un brunch delicioso en el Upper West Side? Você conhece algum lugar para um brunch delicioso no Upper West Side? Definitivamente hay que probar los huevos benedictinos en Quentin St. Definitivamente temos que experimentar os ovos benedictinos na Clinton Center. Baking Company. Padaria. ¿Qué opinas de Sarabeth's para un brunch clásico neoyorquino? O que você acha dos Sarabetes para um brunch clássico nova-iorquino? Se dice que Jack's wife Frida tiene los mejores platos de desayuno. Dizem que Jack's wife Freda tem os melhores pratos de café da manhã. ¿Alguien sabe si Bubby's es tan bueno como dicen? Alguém sabe se o Bubby's é tão bom quanto dizem? Me encantaría encontrar un lugar con opciones veganas para el brunch. Eu adoraria encontrar um lugar com opções veganas para o brunch. ¿Qué tal es el ambiente en Ruth's Daughters Café? Como é o ambiente no Ruth's Daughters Café? ¿Recomiendas algún sitio con vistas increíbles para desayunar? Você recomenda algum lugar com vistas incríveis para tomar café da manhã? ¿Hay brunch en Manhattan que no sea excesivamente caro? Tem brunch em Manhattan que não seja excessivamente caro? ¿Cuál es tu lugar favorito para un brunch relajado el fin de semana? Qual é o seu lugar favorito para um brunch relaxante no fim de semana? ¿Qué tal la relación calidad-precio en Two Hands Restaurant? Qual o custo-benefício do restaurante Two Hands? ¿Se necesita reserva para brunch en Baltasar? É necessário fazer reserva para o brunch no Baltazar? ¿Dónde puedo encontrar un buen brunch con música en vivo? Onde posso encontrar um bom brunch com música ao vivo? ¿Qué tipo de cocina ofrecen en Sadelles? Que tipo de cozinha eles oferecem no Sadeles? ¿Hay algún brunch con buffet libre en Midtown? Tem algum brunch com buffet livre em Midtown? ¿Conoces un sitio tranquilo para desayunar sin mucha gente?
Você conhece algum lugar tranquilo para tomar café da manhã sem muita gente? ¿Qué tal es el servicio en The Smith? Como é o serviço no The Smith? ¿Recomiendas algún lugar para un brunch con amigos? Você recomenda algum lugar para um brunch com amigos? ¿Qué platos son imprescindibles en Normas? Quais pratos são imperdíveis no Normas? ¿Hay algún sitio que sirva brunch hasta tarde el domingo? Tem algum lugar que sirva brunch até tarde no domingo? ¿Qué opinas de Clinton St? O que você acha da Clinton Center? ¿Baking Company para un desayuno abundante? Padaria para um café da manhã farto? ¿Cuál es el mejor sitio para probar pancakes en Manhattan? Qual é o melhor lugar para experimentar panquecas em Manhattan? ¿Sabes dónde puedo encontrar un cheesecake realmente excepcional en la ciudad? Você sabe onde posso encontrar um cheesecake realmente excepcional na cidade? Dicen que Junior's es famoso por su cheesecake, ¿es cierto? Dizem que o Juniores é famoso pelo cheesecake, é verdade? Me han recomendado Eileen's Special Cheesecake, ¿lo has probado alguna vez? Me recomendaram o cheesecake especial da Eileen. Você já experimentou? ¿Cuál es tu opinión sobre el cheesecake de Two Little Red Hens? Qual a sua opinião sobre o cheesecake da Two Little Red Hens? Se rumorea que los cheesecakes de Junior's son legendarios. ¿Qué te parece? Dizem que os cheesecakes do Junior são lendários. O que você acha? ¿Hay alguna pastelería escondida que haga un cheesecake increíble en Nueva York? Existe alguma confeitaria escondida que faça um cheesecake incrível em Nova York? ¿Podrías indicarme dónde se encuentra la mejor versión de este postre en Manhattan? Você poderia me dizer onde fica a melhor versão dessa sobremesa em Manhattan? Según he oído, el cheesecake neoyorquino es insuperable. ¿Dónde lo disfrutas tú? Pelo que ouvi, o cheesecake nova-iorquino é imbatível. Onde você costuma saboreá-lo? ¿Qué lugar te viene a la mente cuando piensas en cheesecake delicioso en Nueva York? Qual lugar vem à sua mente quando você pensa em cheesecake delicioso em Nova York? ¿Conoces algún sitio que ofrezca cheesecake sin gluten o vegano? Você conhece algum lugar que ofereça cheesecake sem glúten ou vegano? ¿Es verdad que el cheesecake de Junior's es tan bueno como dicen? É verdade que o cheesecake do Juniors é tão bom quanto dizem? ¿Qué opinas del cheesecake japonés que se encuentra en algunos cafés de la ciudad? O que você acha do cheesecake japonês que tem em algumas cafeterias da cidade? Se habla maravillas de los cheesecakes artesanales. ¿Sabes dónde puedo probar alguno? Falam muito bem dos cheesecakes artesanais. Você sabe onde posso experimentar algum? ¿Hay alguna tienda que se especialice en diferentes tipos de cheesecake? Existe alguma loja que se especialize em diferentes tipos de cheesecake? ¿Qué diferencia hay entre el cheesecake neoyorquino y otros cheesecakes? Qual a diferença entre o cheesecake nova-iorquino e outros cheesecakes? ¿Dónde se puede encontrar un cheesecake con una base de galletas Oreo? Onde posso encontrar um cheesecake com uma base de biscoito Oreo? ¿Qué tal el cheesecake de chocolate en Nueva York? ¿Dónde lo recomiendas? Como está o cheesecake de chocolate em Nova York? Onde você recomenda? ¿Hay algún lugar con vistas panorámicas donde pueda disfrutar de un cheesecake?
Existe algum lugar com vista panorâmica onde eu possa saborear um cheesecake? ¿Qué acompañamiento crees que va mejor con un buen cheesecake neoyorquino? Qual acompanhamento você acha que combina melhor com um bom cheesecake nova-iorquino? ¿Podrías sugerirme una pastelería que tenga opciones de cheesecake para llevar? Você poderia me sugerir uma confeitaria que tenha opções de cheesecake para viagem? ¿Qué precio suele tener un trozo de cheesecake en Nueva York? Qual o preço usual de uma fatia de cheesecake em Nova York? ¿Dónde puedo encontrar un cheesecake con frutas frescas de temporada? Onde posso encontrar um cheesecake com frutas frescas da estação? ¿Será posible disfrutar de Times Square sin sentirte abrumada por tanta gente? Será possível aproveitar a Times Square sem se sentir sobrecarregada com tanta gente? Para una experiencia más tranquila, considera visitar Times Square temprano en la mañana. Para uma experiência mais tranquila, considere visitar Times Square cedo pela manhã. No te dejes intimidar por los personajes disfrazados, suelen pedir propinas a cambio de fotos. Não se intimide com as pessoas fantasiadas, elas costumam pedir gorjetas em troca de fotos. Asegúrate de tener tu mapa y una idea clara de dónde quieres ir para evitar perderte. Certifique-se de ter seu mapa e uma ideia clara de onde você quer ir para evitar se perder. Times Square es increíblemente seguro, pero siempre mantén tus pertenencias a la vista. Times Square é incrivelmente seguro, mas sempre mantenha seus pertences à vista. Si buscas un buen lugar para comer, aléjate unas cuadras de Times Square, los precios son más razonables. Se você procura um bom lugar para comer, afaste-se algumas quadras da Times Square, os preços são mais razoáveis. La mejor manera de apreciar las luces es simplemente detenerse y observar, sin prisas. A melhor maneira de apreciar as luzes é simplesmente parar e observar, sem pressa. Para evitar multitudes extremas, intenta visitarlo en temporada baja o entre semana. Para evitar multidões extremas, tente visitá-lo na baixa temporada ou durante a semana. No dudes en usar el transporte público, es la forma más eficiente de moverte por la zona. Não hesite em usar o transporte público, é a forma mais eficiente de se locomover pela região. Considera reservar entradas para espectáculos con anticipación, especialmente si tienes fechas específicas. Considere reservar ingressos para espetáculos com antecedência, especialmente se tiver datas específicas. Times Square es un lugar ideal para tomar fotos, pero ten cuidado con el tráfico. Times Square é um lugar ideal para tirar fotos, mas tenha cuidado com o trânsito. Para una vista panorámica de Times Square, sube a uno de los edificios cercanos. Para uma vista panorâmica da Times Square, suba em um dos edifícios próximos. Si te sientes abrumada, busca un café tranquilo para relajarte y recobrar energías. Se você se sentir sobrecarregada, procure um café tranquilo para relaxar e recuperar as energias. No olvides mirar hacia arriba, los carteles publicitarios son una atracción en sí mismos. Não se esqueça de olhar para cima, as placas publicitárias são uma atração por si só. Times Square es un lugar lleno de energía, prepárate para sentirte viva. Times Square é um lugar cheio de energia, prepare-se para se sentir viva. Para evitar estafas, no aceptes ofertas de personas desconocidas en la calle. Para evitar golpes, não aceite ofertas de pessoas desconhecidas na rua. Si te gusta ir de compras, Times Square tiene muchas tiendas,
pero compara precios antes de comprar. Se você gosta de fazer compras, a Times Square tem muitas lojas, mas compare preços antes de comprar. Times Square es un lugar muy concurrido, así que usa zapatos cómodos. Times Square é um lugar muito movimentado, então use sapatos confortáveis. Para una experiencia más auténtica, explora las calles aledañas a Times Square. Para uma experiência mais autêntica, explore as ruas ao redor da Times Square. ¿Qué tal si te enfocas en un área específica de Times Square para no sentirte tan perdida? Que tal se você focar em uma área específica de Times Square para não se sentir tão perdida? No te preocupes por ver todo en un solo día. Times Square es enorme. Não se preocupe em ver tudo em um só dia. Times Square é enorme. ¿Podrías encontrar momentos de calma si te alejas un poco del bullicio principal? Você conseguiria encontrar momentos de calma se você se afastasse um pouco da agitação principal? ¿Cuál de estos observatorios ofrece las vistas más panorámicas de Manhattan? Qual desses observatórios oferece as vistas mais panorâmicas de Manhattan? Se dice que el Empire State Building es un clásico, ¿verdad? Dizem que o Empire State Building é um clássico, não é? Top of the Rock parece ideal para fotografiar el Central Park, ¿no crees? O topo do rock parece ideal para fotografar o Central Park, não acha? One World Observatory debe ser impresionante por estar en el One World Trade Center. One World Observatory deve ser impressionante por estar no One World Trade Center. ¿Qué observatorio recomendarías para una primera visita a Nueva York? Qual observatório você recomendaria para uma primeira visita a Nova York? ¿Hay mucha diferencia de precio entre el Empire State Building y Top of the Rock? Existe muita diferença de preço entre o Empire State Building e Top of the Rock? ¿Es necesario reservar las entradas con antelación para evitar colas? É necessário reservar os ingressos com antecedência para evitar filas? Me pregunto si el clima afecta mucho la visibilidad en estos observatorios. Eu me pergunto se o clima afeta muito a visibilidade nesses observatórios. ¿Cuál de ellos tiene menos gente normalmente? Qual deles tem menos pessoas normalmente? ¿Se puede ver la Estatua de la Libertad desde alguno de estos puntos? É possível ver a Estátua da Liberdade de algum desses pontos? ¿Qué observatorio es mejor para ir al atardecer? Qual observatório é melhor para ir ao pôr do sol? ¿Cuál ofrece una experiencia más interactiva o educativa? Qual oferece uma experiência mais interativa ou educativa? ¿Hay algún observatorio con opciones de comida o bebida? Tem algum observatório com opções de comida ou bebida? ¿Cuál es la altura exacta de cada uno de estos observatorios? Qual é a altura exata de cada um destes observatórios? ¿Qué tipo de ropa o calzado se recomienda para visitarlos? Que tipo de roupa ou calçado é recomendado para visitá-los? ¿Hay algún observatorio que tenga acceso para personas con movilidad reducida? Existe algum observatório que tenha acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida? ¿Cuál de estos lugares tiene la mejor iluminación nocturna? Qual desses lugares tem a melhor iluminação noturna? ¿Se pueden llevar cámaras profesionales a los observatorios? É possível levar câmeras profissionais aos observatórios?
¿Cuál de ellos está más cerca de Times Square? Qual deles está mais perto da Times Square? ¿Qué observatorio tiene la mejor tienda de recuerdos? Qual observatório tem a melhor loja de lembrancinhas? ¿Cuál ofrece vistas más despejadas del puente de Brooklyn? Qual oferece vistas mais claras da Ponte do Brooklyn? ¿Hay algún observatorio que tenga una terraza al aire libre? Existe algum observatório que tenha um terraço ao ar livre? ¿Cuál es la mejor época del año para visitar estos observatorios? Qual é a melhor época do ano para visitar esses observatórios? ¿Qué te parece si caminamos por el High Line hoy? O que você acha de caminharmos pelo High Line hoje? La arquitectura en Hudson Yards es realmente impresionante, ¿no crees? A arquitetura em Hudson Yards é realmente impressionante, não acha? Se dice que las vistas desde The Vessel son inigualables. Disse que as vistas do Devecel são incomparáveis. El High Line ofrece una perspectiva única de la ciudad. O High Line oferece uma perspectiva única da cidade. Hudson Yards parece sacado de una película futurista. Hudson Yards parece ter saído de um filme futurista. ¿Has considerado visitar el mercado Little Island cerca del Hudson Yards? Você já considerou visitar o mercado Little Island perto do Hudson Yards? Me pregunto si hay alguna exposición de arte interesante en el High Line ahora mismo. Estou me perguntando se há alguma exposição de arte interessante no High Line agora. Parece que Hudson Yards tiene muchas opciones gastronómicas de alta cocina. Parece que o Hudson Yards tem muitas opções gastronômicas de alta cozinha. ¿Sabías que el High Line fue una antigua línea de ferrocarril elevada? Você sabia que a High Line era uma antiga linha férrea elevada? El diseño paisajístico del High Line es absolutamente encantador. O paisagismo do High Line é absolutamente encantador. ¿Crees que vale la pena subir a The Vessel para obtener las mejores fotos? Você acha que vale a pena subir no Devecel para tirar as melhores fotos? Se rumorea que hay eventos culturales frecuentes en Hudson Yards. Corre o boato de que há eventos culturais frequentes em Hudson Yards. ¿Qué tipo de ambiente esperas encontrar en el High Line? Que tipo de ambiente você espera encontrar no High Line? La combinación de naturaleza y arquitectura en Hudson Yards es fascinante. A combinação de natureza e arquitetura em Hudson Yards é fascinante. ¿Te gustaría probar algún restaurante específico en la zona? Você gostaria de experimentar algum restaurante específico na área? El High Line es un lugar perfecto para observar a la gente. O High Line é um lugar perfeito para observar as pessoas. ¿Qué opinas de los precios en Hudson Yards? O que você acha dos preços em Hudson Yards? Se dice que el mercado Little Island es un paraíso para los amantes de la comida. Disse que o mercado Little Island é um paraíso para os amantes da comida. ¿Has visto alguna reseña sobre las tiendas en Hudson Yards? Você viu alguma avaliação sobre as lojas em Hudson Yards? El High Line es una excelente manera de escapar del bullicio de la ciudad. O High Line é uma ótima maneira de escapar da agitação da cidade. ¿Qué tan accesible es el High Line para personas con movilidad reducida?
Quão acessível é o Highline para pessoas com mobilidade reduzida? Se comenta que hay tours guiados disponibles en Hudson Yards. Comenta-se que há tours guiados disponíveis em Hudson Yards. ¿Qué tipo de recuerdos crees que podríamos encontrar allí? Que tipo de lembranças você acha que poderíamos encontrar lá? ¿Qué tal si probamos un auténtico hot dog neoyorquino en una esquina? Que tal se a gente experimentar um autêntico hot dog nova-iorquino na esquina? Se dice que los food trucks de Jackson Heights ofrecen sabores increíbles. Disse que os food trucks de Jackson Heights oferecem sabores incríveis. ¿Conoces algún puesto de tacos callejeros que valga la pena en el Lower East Side? Você conhece alguma barraca de tacos de rua que preste no Lower East Side? ¿Te apetece buscar un carrito de pretzels recién hechos cerca de Times Square? Você gostaria de procurar um carrinho de pretzels frescos perto da Times Square? No olvides probar las empanadas argentinas en el barrio argentino. Não se esqueça de experimentar as empanadas argentinas no bairro argentino. ¿Has oído hablar de los falafel que venden en Washington Square Park? Você já ouviu falar dos falafels que vendem no Washington Square Park? Dicen que la comida libanesa en Astoria es espectacular. Dizem que a comida libanesa em Astoria é espetacular. ¿Qué opinas de explorar los puestos de comida asiática en Chinatown? O que você acha de explorar as barracas de comida asiática em Chinatown? ¿Sería interesante descubrir las opciones veganas callejeras en el East Village? Seria interessante descobrir as opções veganas de rua no East Village? ¿Crees que podríamos encontrar un buen shawarma cerca de la Quinta Avenida? Você acha que poderíamos encontrar um bom shawarma perto da Quinta Avenida? Se rumorea que los vendedores ambulantes de Corona tienen las mejores arepas. Dizem que os vendedores ambulantes de Corona têm as melhores arepas. ¿Qué te parece si buscamos un puesto de comida jamaicana en Harlem? O que você acha de procurarmos uma barraca de comida jamaicana no Harlem? ¿Sabías que hay excelentes opciones de barbacoa coreana en Koreatown? Você sabia que existem ótimas opções de churrasco coreano em Koreatown? ¿Te animas a probar un delicioso elote preparado al estilo mexicano? Você se anima a experimentar um delicioso elote preparado no estilo mexicano? ¿Qué tal si nos aventuramos a buscar comida etíope en Little Ethiopia? Que tal se aventurarmos para procurar comida etíope em Little Etiopia? ¿Has considerado probar las opciones de comida peruana en Jackson Heights? Você já considerou experimentar as opções de comida peruana em Jackson Heights? ¿Qué te parece si buscamos un carrito de helados artesanales en Greenwich Village? O que você acha de procurarmos um carrinho de sorvete artesanal em Greenwich Village? Sería divertido probar las opciones de comida tailandesa en Elmhurst. Seria divertido experimentar as opções de comida tailandesa em Elmhurst? ¿Qué opinas de explorar los puestos de comida vietnamita en Sunset Park? O que você acha de explorar as barracas de comida vietnamita em Sunset Park? ¿Crees que podríamos encontrar un buen crepe cerca del Central Park? Você acha que poderíamos encontrar um bom crepe perto do Central Park? ¿Qué te parece si buscamos un puesto de comida cubana en Little Havana? O que você acha de procurarmos uma barraca de comida cubana em Little Havana?
¿Sabías que hay excelentes opciones de pizza al taglio cerca del Museo Metropolitano? Você sabia que existem ótimas opções de pizza ao taglio perto do Museu Metropolitano? ¿Han considerado reservar sus boletos para la Estatua de la Libertad y Ellis Island con anticipación? Vocês consideraram reservar seus ingressos para a Estátua da Liberdade e Ellis Island com antecedência? Para una experiencia más fluida, es altamente recomendable adquirir las entradas online. Para uma experiência mais fluida, é altamente recomendável adquirir os ingressos online. ¿Saben que existen diferentes tipos de boletos disponibles para visitar ambos lugares? Vocês sabiam que existem diferentes tipos de ingressos disponíveis para visitar os dois lugares? La fila para comprar entradas en persona puede ser bastante larga, especialmente durante la temporada alta. A fila para comprar ingressos pessoalmente pode ser bem longa, especialmente durante a alta temporada. ¿Qué tal si exploramos las opciones de tours guiados que incluyen acceso prioritario? Que tal se explorarmos as opções de tours guiados que incluem acesso prioritário? No olviden verificar los horarios de los ferries, ya que pueden variar según la época del año. Não se esqueçam de verificar os horários das balsas, pois eles podem variar dependendo da época do ano. Es importante llegar con suficiente tiempo de anticipación al muelle para pasar por los controles de seguridad. É importante chegar com tempo suficiente de antecedência ao cais para passar pelos controles de segurança. La Estatua de la Libertad ofrece vistas impresionantes del skyline de Manhattan, no se las pierdan. A Estátua da Liberdade oferece vistas impressionantes do horizonte de Manhattan, não percam. En Ellis Island, podrán conocer la conmovedora historia de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Na Ilha Ellis, vocês poderão conhecer a história emocionante dos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos. Consideren descargar la aplicación oficial para obtener información útil y mapas interactivos. Considerem baixar o aplicativo oficial para obter informações úteis e mapas interativos. ¿Están al tanto de las restricciones sobre lo que se puede llevar a la Estatua de la Libertad? Você está ciente das restrições sobre o que pode ser levado para a Estátua da Liberdade? La subida a la corona requiere reservación con mucha anticipación, es muy popular. A subida à coroa requer reserva com muita antecedência, é muito popular. ¿Han pensado en llevar un sombrero y protector solar, especialmente si visitan en verano? Vocês pensaram em levar um chapéu e protetor solar, especialmente se visitarem no verão? En Ellis Island, el museo es increíblemente informativo y conmovedor. Na Ilha Ellis, o museu é incrivelmente informativo e emocionante. ¿Qué les parece si buscamos información sobre los eventos especiales que se realizan en las islas? O que vocês acham de procurarmos informações sobre os eventos especiais que acontecem nas ilhas? No olviden llevar agua y snacks, ya que no hay muchas opciones de comida en las islas. Não se esqueçam de levar água e lanches, já que não há muitas opções de comida nas ilhas. ¿Saben si ofrecen tours en español para Ellis Island y la Estatua de la Libertad? Vocês sabem se oferecem tours em espanhol para Ellis Island e a Estátua da Liberdade? Es crucial revisar las políticas de cancelación de los boletos antes de comprarlos. É crucial revisar as políticas de cancelamento das passagens antes de comprá-las. ¿Qué tal si investigamos sobre la historia del ferry que lleva a las islas? Que tal se investigarmos sobre a história da balsa que leva para as ilhas? La Estatua de la Libertad es un símbolo icónico,
Una visita obligada. A Estátua da Liberdade é um símbolo icônico, uma visita obrigatória. ¿Han considerado tomar fotos desde diferentes ángulos para capturar la belleza de Manhattan? Vocês consideraram tirar fotos de ângulos diferentes para capturar a beleza de Manhattan? And Ellis Island. Podrán ver los registros de inmigrantes y buscar a sus antepasados. Na Ilha Ellis, você poderá ver os registros de imigrantes e procurar seus ancestrais. ¿Qué les parece si planeamos un picnic en Liberty State Park después de la visita? O que vocês acham de planejarmos um piquenique no Liberty State Park depois da visita? Es importante estar preparados para caminar bastante, ya que las islas son extensas. É importante estar preparada para caminhar bastante, já que as ilhas são extensas.